E aí galera, tudo bem? Aqui Dr. João Borzino falando para o seu próprio canal. Hoje para falar de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Considerações sobre, logo após a vinhetinha. Me desculpem o óculos escuro, mas é que eu não estou suportando luminosidade devido à última cirurgia, né? Mas logo mais estarei zero bala, enxergando até sem óculos de grau, coisa fantástica, né? E hoje aqui para falar sobre transtorno obsessivo compulsivo. Não sei se você conhece e entende o que quer dizer, né? Você sabe o que significa obsessão e compulsão dentro do linguajar médico, psiquiátrico? É algo um pouquinho diferente do que você imagina. Obsessão é uma ideia reentrante em sua mente que lhe incomoda porque ela lhe causa sofrimento e não deixa de entrar e reentrar e passar de novo e repassar, lhe causando sofrimento por causa desta ideia. Mas como que uma ideia pode causar sofrimento? Por exemplo, a ideia de que as minhas mãos estão sujas por micróbios horrorosos e que eu vou passar pela boca e me contaminar com eles e adoecer, ou passar na mão da boca de outras pessoas e adoecer essas outras pessoas. Ou uma ideia de que eu não tranquei a porta e a porta pode estar aberta e eu vou ser o responsável pelo assalto que vai acontecer. Ou seja, existe uma ideia catastrófica, algo que você vê um dano iminente devido a algo que você pensa, deixou de fazer ou fez. Então existe um gatilho. Por exemplo, uma das obsessões muito comuns que chamamos é o poder do pensamento. Ou seja, só de você imaginar alguma coisa, essa coisa pode vir a acontecer porque você pensou nela. As obsessões mais comuns são, vamos seguir aqui alguma listinha que eu tenho aqui, ó. Preocupação excessiva com sujeira, germes ou contaminação. Dúvidas, seja elas quais forem. No início, TOC era chamado como a loucura da dúvida, porque sempre existe um e se. Porque a nossa segurança, gente, não está no nosso racional. A nossa segurança está naquilo que sentimos sobre as circunstâncias. Então, é um pouco diferente. Então, é sempre a dúvida se eu tomei esse caminho, não seria melhor ou pior? Se eu fizesse tal coisa, não teria sido melhor? Se eu não tivesse deixado de ir, não teria sido melhor? Se eu chegasse mais cedo, ou se eu for, será que vai acontecer alguma coisa? Eu dou um exemplo. A dúvida de uma paciente que levou os pais ao aeroporto para pegar um voo e eles foram. Embarcaram e ela ficou fora da sala de embarque, foi embora. No meio do caminho lhe deu uma dúvida, falou: eu não cumprimentei eles direito, capaz que o avião caia então. Não tem relação nenhuma entre cumprimentar as pessoas e o avião cair. Mas como ela tem TOC, ela estabeleceu esta dúvida. Aí ela vai à obsessão. Mas deixa eu terminar a listinha minha listinha de obsessões mais comuns. Vamos lá. Obsessões mais comuns, falei de sujeira, falei de dúvidas, falei de preocupações com doenças, né? Diferente da hipocondria. Preocupações com doenças. O que mais? Espera aí, agora deixa eu tirar meu óculos que eu não estou enxergando direito aqui o que eu tô lendo. Deixa eu ver. Pensamentos, imagens ou impulsos
de insultar ou agredir outras pessoas. Vejam bem, não significa que a pessoa é capaz de fazer isso, mas ela tem medo de ser tomado por algo tão impulsivo que no meio de uma conversa ela passe a falar perjúrios para essa pessoa. Existe também o medo de ser homossexual, homoerótico ou gay, né? De olhar para um homem, por exemplo, você sendo hétero, e se sentir atraído por ele. Isso é manifestado como um medo. Não que você sinta atração, mas medo de sentir essa atração. Então, tudo isso leva, eu falei algumas das principais, né? Tudo isso leva, perdão, o indivíduo a preocupações muito grandes. Ele vai a um ritual de prevenção chamado compulsão. Então, ou seja, que naquele exemplo daquela paciente que achou que, porque não tinha se despedido direito do pai e da mãe, ela voltou para a sala de embarque e se despediu direito dos pais, porque ela voltou para o aeroporto, se despediu direito dos pais, porque na cabeça dela, ela não ia ficar tranquila se ela continuasse com esse pensamento. Qual o pensamento? Catastrófico de que iria acontecer realmente um acidente com um avião por culpa dela, por não ter se despedido da maneira correta dos pais. Vejam bem o que causa sofrimento, ou seja, existe uma ansiedade subjacente, uma ansiedade comórbida ao toque, ou seja, o sofrimento que o toque provoca leva com que você entre num estado ansioso sobre aquela situação angustiante na qual você se sente responsável por. Então, o que é toque e o que não é toque é muito confundido com ansiedade, porque a ansiedade nos leva sempre a ter pensamentos catastróficos, certo? Existe uma semelhança, sim. Existe uma semelhança que, dentro de estar ansioso, o indivíduo pensa sempre em coisas catastróficas, né? Ele está sempre antecipando desfechos catastróficos, como no toque também, né? Ele está sempre tentando a prevenção de algo catastrófico, se sentindo muito responsável pelas coisas. Mas existe uma diferença muito grande, porque o toque ele vai ao ritual, ele vai do obsessivo ao compulsivo para tentar eliminar aquele pensamento reentrante ou a capacidade daquilo acontecer, né? Até mesmo uma coisa muito importante dentro do toque, que os pacientes com toque acabam levando a nós a enfrentarmos grandes problemas no tratamento psiquiátrico e psicoterápico, que é, como se chama, a ilusão do controle, que é algo muito importante de se saber diagnosticar. Mas o que é ilusão do controle? Ilusão do controle nada mais é que um processo interno de que você está tendo controle sobre aquilo que você não quer que lhe aconteça. Ou seja, o indivíduo desenvolve certas artimanhas do comportamento, até mesmo mental, para tentar afastar aquele pensamento que lhe machuca ou que lhe dói, achando que dessa maneira ele está resolvendo o toque e que ele não tem nada, e que dessa maneira ele acabou com o problema. Ou seja, vamos supor que é um indivíduo que tem medo de falhar sexualmente, né? Então ele passa a ter um toque de revisão disso tudo. Então ele testa com a masturbação, ele testa com isso, ele testa com aquilo, ele testa com vendo filme, ele testa com uma garota e testa sentado, testa em pé, testa tudo que é jeito e começa a ter ilusão de controle de que numa certa posição a ereção dele se mantém. Eu tive um caso recente que o indivíduo achava que, o paciente achava que sentado ele mantinha a ereção e estava tudo resolvido, ele tinha que manter as relações sentado. Mas se ele levantasse ele perdia a ereção. Então isso é uma ilusão do controle. Afastar o pensamento também, imaginar que assim, não vai acontecer comigo. Não. Eu preciso pensar quando vier esse pensamento intrusivo, ruim, do tipo, por exemplo, eu tenho medo de pegar HIV e pingou uma gota de água no meio da rua porque eu olhei para cima e uma gota de água pingou na minha esclera, no meu olho, né? E eu já imagino, será que alguém deixou
entrou em contato com alguma secreção, furou o dedo e essa água pingou, juntou com a água da chuva e pingou no meu olho, né? Porque o gatilho pelo olho ele sabe que pode entrar o vírus do HIV, né? Em uma outra condição absolutamente diferente. Ele tem noção disso. Porém, e se, né? Aquela coisa da dúvida. E se foi alguém, e se acontece comigo, e se pingou e eu peguei, etc. Então ele fala assim, não, melhor pensar em outra coisa. Agora não penso mais nisso, né? Não procuro mais nada disso na internet, está tudo resolvido, não tenho mais toque, toque é uma ilusão, eu não tenho toque, está tudo sob controle. Só que isso é o toque do toque, né? É uma maneira do indivíduo tentar, de uma maneira bem toquística, né? Como eu costumo dizer, de maneira bem toquística, está afastando aquele pensamento nefasto. Então, eu estou fazendo esse vídeo sobre toque porque é algo que é extremamente incidente no meu consultório. Aqui eu tenho esse viés por lidar com sexologia humana e medicina sexual e ser um calcanhar de Aquiles, onde o indivíduo vem comorbidamente por medo de falhar. Comorbidamente são coisas que se acumulam umas sobre as outras, ou doenças que se acumulam umas sobre as outras, ou uma que leva a outra, né? E o indivíduo chega aqui, daí você vai perguntando, você vê que ele é cheio de rituais, com números, etc e tal, né? Existe aquele do pensamento também, outro exemplo, que o indivíduo soma números que vê e aquilo diz se o dia dele vai ser bom ou ruim, por exemplo. Então ele acorda, vê a primeira placa de carro que ele vê a soma dá um número 7, por exemplo, ele acha que o número 7 ou termina com 7, é o número da sorte dele, o dia vai ser bom. Se der um número 13, ele para tudo, porque ele acha que o dia vai dar totalmente errado. Isso já aconteceu com um paciente meu que fez a soma, estava dirigindo, deu 13 na soma, ou final 13 na soma da placa do carro, ele se assustou, ele bateu no carro da frente pelo susto que ele tomou. Foi o 13? Não, foi o toque, né? Ele é 13? Não, ele tem toque. Quem tem toque não é doido, na verdade tem um processo crônico que nasceu dessa maneira. É um distúrbio que tem controle, porém não tem cura. E o controle é muito importante, assim também como tem níveis de intensidades maior ou menor em cada indivíduo, ou seja, tem indivíduo que tem um toque mais grave, indivíduo que tem um toque mais leve, mas todos têm toque e têm de ser tratados. Meu objetivo aqui sempre é levar o indivíduo à consciência do que ele tem e nós conseguimos avaliar se ele consegue ter consciência do próprio toque e controle desse próprio toque com remédio inicialmente, que o remédio ajuda nesses pensamentos intrusivos e ajuda também o indivíduo não ir à depressão ou outros problemas ansiosos dentro de tudo isso, e depois tirar o remédio para que ele viva bem. Mas alguns indivíduos vão ter que tomar remédio para sempre, além de fazer o processo psicoterápico, né? Existem toques muito graves, toques até delirantes psicotizantes, nós chamamos de toques psicotizantes, onde a realidade aí começa a se misturar com o que acontece dentro da cabeça do indivíduo, né, com a imaginação dele, e aí a coisa toma outra figura. Então, prestem atenção. Todo mundo tem um toquinho com alguma coisa, né? É diferente de ter algo que classifica você como um indivíduo com toque, né? Se você for ler tudo isso no DSM, por exemplo, você vai achar sempre que tem todas as doenças do DSM. Não é assim. Todo mundo tem um toquinho com alguma coisa. Qual que é o seu? Valeu, gente. Aquele abraço. Até a próxima.